Estamos iniciando, sejam muito bem-vindos. É ao vivo o podcast Mais Vida pela plataforma que tem uma característica já famosa: transformar vidas e salvar através da informação. Portanto, já estão habituados a esse know-how, a essa linha de qualidade que norteia a Dr. Play em todas as suas ações, em toda a plataforma bem diversa, sempre voltada para a saúde e o bem-estar. Esse é o nosso lema, esse é o nosso compromisso, portanto, sempre vamos agradecer. As entrevistas, habitualmente, como será a de hoje, inédita, exclusiva e de grande relevância e utilidade pública. Eu já tenho a meu lado, é uma estreia, a enfermeira Alexandra Araújo, que é consultora materno-infantil com várias vertentes quando pensamos nos bebês e nas nossas crianças. A Lê, como é muito conhecida, seja bem-vinda, é o podcast Mais Vida pela Dr. Play. Obrigado pelo convite, né? E como o Fábio falou, né? Utilidade pública, esse universo materno-infantil, né, com todos os seus desafios, que nós trazemos uma maternidade não romantizada, mas uma maternidade de qualidade para esses pais e para essas mães e a equipe de apoio como um todo. E todos poderão conservar e também consultar e observar no decorrer, logicamente, da nossa conversa, que a habilidade que a Lê tem, e isso entendam, adquirida com muito conhecimento, muito trabalho, muita dedicação e principalmente muito amor com as nossas crianças, os nossos bebês, os recém-nascidos, e vocês notarão algumas técnicas bem interessantes, mas repito, muito atualizadas e comprovadas, porque o universo de pessoas que seguem a lei, que requisitam os serviços dela, é algo de impressionar. Me refiro, por exemplo, aos vários depoimentos que depois ela vai citar na rede social até o fim do nosso programa. Não é isso, Lê? Isso. E aí, Lê? Aí você tem uma gama de muitos clientes, vários anos dedicados, principalmente também nas questões ligadas com o sono. Com o sono, exatamente. Isso hoje é uma situação que abrange várias famílias, né? E é um problema, são dois pilares fundamentais, né? Que é essa questão do sono da criança, do bebê, e também na questão da introdução alimentar, que são os desafios desse universo materno-infantil, né? Então, o sono é algo que tem desestabilizado muitas famílias, né? Por conta de estar, né? Relacionado também à privação de sono do adulto, né? É por isso, Alê, que já nessa primeira tela que nós vamos abordar, e a senhora fala com muita propriedade do sono, porque vai ocasionar, é natural, o nosso público é altamente inteligente, toda aquela tranquilidade no ambiente familiar e principalmente vai impactar, é lógico, na saúde do bebê. Aqui tem dizendo: técnicas de autonomia do sono infantil. O que seria propriamente ou como se adquire essa técnica, Lê? Essa técnica, normalmente, se a gente pega um bebê, eu já pego bebês de 22 dias, um mês,
para a gente fazer essa educação de sono. Então, essa técnica da autonomia, ela vem bem mais rápido. Por quê? Porque esse bebê, ele não vai ser apresentado, ele vem totalmente zerado, né, dos pais, e esse bebê não é apresentado às associações negativas de sono, que é justamente o balancinho, a associação com o mamar, né? E a gente também, quero ressaltar bem que nessa fase a gente respeita tudo o que a ciência é comprovada. A esterogestação, se esse bebê ele tem um refluxo, que ele tem um refluxo pela imaturidade dessa válvula, e aí ele tem um refluxo fisiológico, não o refluxo patológico, né? E a gente tem as técnicas para trabalhar com tudo isso, com a disquesia, que muitos bebês hoje, eles nascem com essa questão da disquesia. Hoje a gente tem massagens técnicas com osteopatas que fazem com que a gente leve essa criança para esse sono satisfatório. Essa autonomia, ela é criada direto no bercinho. É ensinar a esse bebê estar ali e direto no bercinho e entrar no sono ali, naquele local, paradinho, sem nenhuma associação. Os bebês que eu pego de outras idades que já vêm com essas associações, é uma reeducação de sono. Essa reeducação de sono, a gente usa as técnicas, né? Que é não balançar, vai tirando aos poucos, fazendo um desmame gradual, né? É um processo, tem que ter muito empenho dos pais. Quero ressaltar também, Fábio, que os pais procurem logo antes que chegue a um nível de estresse, de estar com essa, como eu falei, o adulto é totalmente diferente a privação de sono do adulto do que a privação de sono da criança. A criança, ela tem como dormir, o adulto não, ele tem que dar andamento à sua vida, né, normal durante o dia. Então, muitas pessoas deixam chegar ao extremo. Eu sei que é um assunto hoje bem abordado na internet, é um assunto bem polêmico, muitas vezes, mas procurem o profissional, peçam ajuda ao profissional para não chegar a estágios extremos, como eu vejo em muitas casas. O cansaço, às vezes querem um toque de mágica, não tem toque de mágica, é um pequeno ser humano que a gente vai desmistificar tudo que ele foi ensinado, né? Entendi. Ale, no caso, nós estamos vendo a bonequinha aí didática, ela tem um nome, né? Obviamente, como Belinha, é que se chama, Ale? A Belinha. A Belinha é usada, logicamente, para que se mostre de forma pedagógica toda essa ação. O que é que dá para entender já nas palavras da Ale? Que tudo tem técnica, tudo tem um momento, e ela frisou muito bem. Esse momento se dá nos primeiros dias, porque assim você já chegará numa adequação do sono de forma muito mais interessante, certamente muito mais rápida. Se deixar gravar, isso é até natural, não que a lei não venha a solucionar, que ela soluciona, mas de qualquer maneira talvez leve um tempo maior, não é, Ale? Exatamente. Por quê? Porque é justamente isso que eu lhe falei. Quando a criança já tem essas associações, a gente tem todo um trabalho. A gente vai desmistificar nessa parte frontal do cérebro da criança e colocar todas essas informações que não são boas, essas associações que a gente chama as associações negativas, para a parte do subconsciente dessa criança e vamos formar os novos bons hábitos de sono, que a gente fala uma higienização de sono,
né? Vamos trabalhar com isso. Então, requer um tempo, requer o tempo também de cada criança. Tem crianças que vão mais rápido, eu tenho crianças que com 1 a 2 consultorias já são resolvidas. Eu tenho crianças que têm um processo mais longo, mais lento. E também, o que é que acontece, Fábio? Quando você chega a um nível os pais chegam a um nível de cansaço extremo, esse processo fica mais lento, porque eles criam uma expectativa de um milagre. E não é assim, como eu ressalto, é um ser humano que a gente precisa ir trabalhando e modificando ele, tudo que os pais ensinaram. E aí vem o que desestabiliza o adulto, que é o choro, que é a resistência da criança, porque crianças abaixo de 1 ano, elas não têm a parte oral para se comunicar. Então, elas choram, porque é como se a gente tivesse, eu costumo dizer às minhas clientes, se a gente tivesse um aparelhozinho, ele estava dizendo, não é assim, mamãe, que você me coloca para dormir, eu não quero, isso é um novo jeito. O que é que está acontecendo? Causa uma instabilidade. Criança, ela não gosta dessa instabilidade, ela gosta de previsibilidade. Então, há o quê? A partir do momento que a gente vai fazer a consultoria, há uma instabilidade até a criança se estabelecer na rotina. Entendi. Né? Ô Ale, aí no caso, quando a senhora está, vamos dizer, usando dessas técnicas, dando todo o treinamento para essa autonomia que estamos a falar, a mãe, os pais, eles têm que estar presentes, é essa a sistemática? Sim, eles têm que estar presentes, por quê? Porque são 3 dias de consultorias presenciais, dependendo do protocolo, cada idade, porque eu trabalho por faixa etária de idade, então de 0 a 3 meses é um tipo de protocolo, de 4 a 6 é outro tipo de protocolo. Então, os pais têm que estar presentes, rede de apoio, babá, os avós, têm que estar ali presente, para que quando eu sair, essas pessoas, elas mantenham o que foi ensinado. Entendi. A essa criança. E aí eu uso, hoje eu tenho câmeras, né? Eu tenho a tecnologia ao meu favor, que são câmeras, e eu vejo em tempo real, essas câmeras, elas têm um gráfico que eu sei o que é um micro despertar e que a criança conseguiu se reconectar, que ela fica só um tracinho. Eu sei o que é um despertar mais longo, e eu analiso tudo isso e aí a gente vai construindo, eu vou falando para as mães, entre em contato, a gente cria um grupo, o sono de Alice, o sono de Bernardo, e aí a gente fica se comunicando e essas mães ficam me passando. Tem também um aplicativo, que nesse aplicativo diz tempos de mamada, tempos de alimentação, a questão do sono, quantas horas de sono, porque eu trabalho pela ABSOM, que é a Sociedade Internacional e Brasileira do Sono. Então, eles têm, toda faixa etária tem o limite aceitável de sono e o que a gente pode atingir. Eu tenho bebês, exemplo, José Pedro, que é um aluno nota 10, como muitos. Eu digo que meus alunos são todos nota 10. Os pais que me dão um pouquinho de trabalho. Verdade, mas ele é um bebê que ele se acordava 11 vezes na noite. Quer dizer, quando as mães me relatam isso, eu digo, é uma criança que ela não sabe dormir. É notório que ela não sabe dormir. E quando ele criou a autonomia, hoje, José Pedro, ele precisa ser acordado. Hoje, José Pedro, ele tem, e aí os pais,
eles ampliam também essa rede de apoio, porque todo mundo gosta de ficar com esses bebês. Muito interessante. Eu tenho certeza que todos que estão a nos observar agora ao vivo e os que irão assistir posteriormente, naturalmente, viram que a tecnologia também entra como uma forte aliada e a partir daí, mesmo no momento todo direcionado que a lei não está naquele instante, mas está sempre observando para instruir, orientar. Portanto, a gente nota que foi criado um protocolo que eu julgo praticamente perfeito quando a gente fala no equacionamento, no sono do bebê. Eu quero ressaltar, porque tenho o amigo, seu esposo também, o Sérgio Araújo, que está aqui, que dentro desse contexto ele trabalha na parte administrativa, ligada a todo esse trabalho. E eu tenho certeza que ele é fundamental também, porque enquanto a Lê está cuidando lá do sono e outros atributos, o Sérgio está na outra ponta, dando todo esse conforto necessário. Não é isso, Sérgio? Muito obrigado, viu, Sérgio, pela sua presença, viu? E o Deoclésio, que está aqui nos controles da nave espacial aqui, tecnológica da Dr. Play, dando aquele show sempre a nível das imagens, da edição. A gente sempre agradece a participação. Eu tenho agora, nessa próxima tela, as melhores práticas para o sono do bebê. Sabemos que são muitas. Queria que a senhora, por favor, ressaltasse apenas algumas, porque muitas vezes servem até de dicas para aquelas mães de primeira viagem, não é isso, Ale? E aí? É isso. A gente tem, como eu digo, uma rotina, né? Para bebês de 0 a 3, a gente tem uma rotina não estruturada, a gente tem uma rotina para que essas mães já comecem a definir horários de amamentação, trocar, porque o que é uma rotina? A rotina é acordar, ele acorda, mama, passa um tempo acordado, tempo de atividade, que é o time, né? Que hoje a estimulação precoce é muito interessante e aí vai para o processo um banho e processo de sono. O processo de sono, por exemplo, um bebê que já tem associação negativa de sono de balanço, aí eu vou explicar como é a técnica que a gente usa, ótimo. Tá? Então, você pega a mãe ou a cuidadora, né? Quem estiver fazendo o processo comigo, tá? Pega o bebê, acalma, tá? Tem umas frasezinhas, tá tudo bem, estou aqui com você, não é abandonado, não gosto daquele choro abandonado, deixa o bebê aí, que até dá certo, mas depois traz danos para esses bebês, tá? Então, acalma o bebê. Quando é um bebezinho, né, um menor, então a gente usa a técnica. O bebê não se acalmou, a gente vai e usa outra técnica que refere-se, tudo que a gente refere-se ao útero, a questão gestacional, esse bebê, ele traz uma tranquilidade para ele, que é justamente esse. Interessante, tá? Né? Acalmou esse bebê, já para a pessoa e já vamos fazer o próximo passo. Isso tudo eu estou ali e aí muitas vezes eu faço isso, eles ficam, os pais e a equipe de apoio fica assistindo e aí vamos para o berço, acostumar esse bebê no berço. Leva-se esse bebê, não, qual é o problema? Tira-se esse bebê logo, então ele está aqui aconchegante, ele está aqui contido. Então, se eu afasto, ele vai ter o susto. Então, leva esse bebê
o seu corpo, né? O berço está no nível alto, então o berço ainda não é lá embaixo, né? Até a gente criar essa autonomia. E aí também o berço totalmente higienizado, tá? Sem muita almofada, sem muita coisa, sem muito pano, para seguridade desse bebê. Um bebê de 0 a 3 meses, qual é a posição correta? É ele dormir de barriguinha para cima. Barriguinha para cima é o ideal, né? É o ideal. Por quê? Porque aqui, como ele tem a imaturidade dessa válvula, muitas vezes, por mais que a gente fique de 20 às vezes tem mães que ficam até 40 minutos com esse bebê, né, nessa posição. E aí, quando a gente bota, às vezes eles comprimem a barriguinha e o leite volta, né? Por conta dessa imaturidade dessa válvula. E aí, o que é que acontece? O bebê nessa posição, a traqueia, certo? O esôfago fica em cima, né? E aí o leite volta e vai para o estômago. Não tem perigo desse bebê broncoaspirar. Entendi. Tá? Então, a posição correta é essa. Mas vamos lá. Aí tá aqui, o bebê se acalmou, tá bem quase, vamos dizer, porque são 3 níveis de sono do bebê. O bebê, ele vai para o sono leve, né, que ele está totalmente acordado, o moderado, e depois de 30 minutos é que ele vai para o sono REM, certo? Então, a gente vai colocando com o corpo, com esse bebê, coloca primeiro o bumbumzinho dele, certo, e vai fazendo a vibraçãozinha das chapinhas. É só uma vibração, não é para saculejar o bebê. Lógico. E aí a gente vai e solta esse bebê, certo? Pega-se nas mãozinhas e fica. O chi é muito interessante, né? É muito importante. E aí, esse bebê, a gente já deixou ele nessa superfície parada, né? E aí, a gente vai soltando, tirando essa mão e ele fica no becinho. Olha, tá? Nesse aí, momento, o normal é já ir se acalmando, o bebê já vai... Já vai se acalmando. É gradativo, né? É gradativo. Aí, por exemplo, ele tem uma resistência. Muitas vezes, as mães colocam o corpo sobre eles e fica... E aí, eles se acalmam e termina entrando no sono moderado. Entendi. Porque quando esse bebê, ele entra nesse sono moderado, ele não tem tanta resistência, né? E aí ele vai e entra no sono REM e tem a sonequinha. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, só para você me orientar. Quer dizer, se eu fizer assim, né? Eu tô bem tranquilo, aí eu e se eu fizer e aí, a lei aí complica, né, Ale? Complica. Porque a maioria quer balançar a criança. Exatamente. E não é mais adequado, não, né? Ou tão adequado, né? Não é adequado. Primeiro, porque, pelos neuros, o cérebro do bebê ele não fica colado à caixa craniana. Então, esse cérebro é uma massa gelatinosa que, com esses balançados, o cérebro fica fazendo isso. Entendi. Então, eu fui para uma palestra com o neuro e ele disse, a criança, ela é tanto que se você parar o balanço, a criança ela ativa, ela não dormiu. Entendi. Ela ativa, entendeu? Ela ativa com 10 minutinhos. Às vezes a mãe disse, eu só botei ele lá e ele ativou. Por quê? Porque fica a sensação de tontura, como se ele tivesse uma labirintite adulta, né? Para as pessoas entenderem bem. Então, hoje é terminantemente proibido este balanço por essa questão de saúde das crianças, tá? E por também, se eu quero acostumar uma criança num local parado, como é que o berço não balança? Verdade. O berço não balança. Então, o berço é uma planície, né, parada.
Então, eu não posso trazer essas associações, por quê? Porque essa criança, ela não vai ficar ali parada. Ela vai precisar, quando ela tiver os micros despertares, ela vai precisar desse balanço. Desse balanço. Tanto a lei que aqui nessa tela já fala justamente a conclusão dessa história. Vai gerar os benefícios à saúde, lógico, a partir desse sono tranquilo. Tanto, quando eu coloquei, aqui eu estou na posição certa, Lê, aqui? Tá na posição Pronto, certa. Posição certa. Aí eu... Aí se continuar chorando, e aí, Lê? Aí eu faço o quê? Não, quando a gente vai para esse posicionamento, o bebê ele já está tranquilo. Já está tranquilo. Quando né? ele está chorando, bebês que têm associação com a amamentação, se você botar assim, ele remete ao quê? Eu vou mamar. Entendeu? Então, é todas essas dicasinhas que são faz toda a diferença. Pequenos detalhes que faz toda a diferença. Exatamente. Aí a grande experiência que você adquiriu, entendeu? não foi, Ale? Exatamente. Por quê? Porque justamente minhas técnicas, com os cursos que eu fiz, né, que eu aprendi, e também com minha realidade, porque eu saí do hospital e eu fui para essa parte domiciliar e cuidei de várias crianças gemelares, né, crianças com comorbidades, e eu trazia esse sono tranquilo. Por quê? Porque o benefício à saúde, a criança que dorme, ela desenvolve bem, ela tem um aprendizado excelente, ela é tranquila, ela consegue se concentrar no que faz e traz e mais, aumentar a imunidade dessa criança. Verdade, isso é interessantíssimo, demais. Né? Hoje as pediatras, tanto que nesse surto agora, né, dessas viroses, as pediatras batem muito nisso. A criança que dorme, ela tem uma recuperação muito maior, porque aumenta essa imunidade. Isso é cientificamente comprovado. Então, assim, papais e mamães, vocês que postam em internet, bebê dormindo em cima de vocês não é o local certo. Bebê tem que dormir no cantinho dele, no lugarzinho dele, tá? Esterogestação é dada de outra forma. É dada na hora que amamenta, na hora que bota para arrotar, na hora do banho, na hora de interação com esse bebê. Sono é uma habilidade solitária. Sono é lá. É tanto que crianças maiores, quando eles vão dormir, eles dão as costas para o adulto. Entendi. Entendeu? Eles dão as costas, porque eles dizem, eu não quero mais contato com você, eu vou dormir. É a particularidade de cada pessoa, de cada indivíduo no momento de sono. É tanto que quando a gente é casado de novo, a gente dorme ainda biquinho com biquinho. Depois é cada um por si. É verdade. Tanto que tem as camas hoje king, porque é cada um para o seu lado. Ô, Ale, foi muita coisa interessante, muita informação, Ale. Aí eu tô ali, aí eu... Aí a criança parou. Aí vamos supor, quando ela cresce, 4 anos, 5 anos, será que ela não vai ficar pedindo... Não, Ale, e aí, Ale? Porque aí é outro protocolo. Essas crianças, por exemplo, é um protocolo para crianças menores. É um protocolo para a gente tirar essa associação do balançar, do peito, mas qual é o grande objetivo da consultoria? É levar essa criança direto para o berço. Então, quando a criança aprende, que é a tão famosa autonomia de sono, qualquer pessoa que pegar essa criança com a rotina, né? A rotinazinha estruturada, número de soneca, janela de sono adequada, tudo adequadamente. Qualquer pessoa que chegar e colocar essa criança naquela superfície ou em qualquer superfície, é tanto que eu tenho um relato de uma mãe que eles foram para um aniversário do tio e todos ficaram assim, beijo, porque ela botou o bebê lá,
né? E o bebê dormiu. E o povo dizia, meu Deus, como assim? Como pode isso acontecer, né? Porque, na realidade, aqui no Brasil, a gente tem uma resistência muito grande com a questão do conhecimento. As pessoas passam mais a questão da questão lúdica, né? Então, o conhecimento, as pessoas têm um bloqueio. E é isso que a gente, como profissionais, né, que trazem que ficam se reciclando, né? Porque eu acredito que quem trabalha na área de saúde sempre tem que estar se reciclando, porque tudo muda. Todos os protocolos mudam, tudo muda. Então, o bom profissional, ele tem que se reciclar cada vez sempre mais atualizando, e né? se atualizando para trazer esse conhecimento. E hoje eu formo aí uma rede de mães que dormem tranquilas, que os bebês não têm associação, que mesmo doente, eu tenho um relato de mães que os bebês tiveram pé, mão e boca e dormiram a noite toda. É realmente incrível, né? E daqui a pouco, quando dissermos o Instagram da Alê, vocês vão ver centenas de depoimentos até de pessoas conhecidas nacionalmente, vocês vão observar isso. Eu posso até citar um dos depoimentos, que é do senador, prefeito, deputado federal, que é o Cássio Cunha Lima, que a Alê trabalhou com as crianças da família desde o Cássio, aí passou para os sobrinhos, netos, e vai toda uma geração e todo mundo só diz, eu quero a Alê, não é isso, Alê? É muito interessante. Eu vou passar a Belinha para você, Alê. Agora, Alê, uma coisa interessante dentro do que você citou agora, essa semana, se eu não me engano, tivemos até um evento trágico tratando-se de criança. Nessa história da criança dormir na mesma cama com os pais. E parece-me, né, que numa ação dessa, o pai ou a mãe ficou sobre a criança e a criança veio a óbito. Aí, por isso, desse detalhe vital que as pessoas têm que tomar todo um cuidado. Por isso que diz aqui na tela, erros que cometemos ao botar o bebê para dormir. Aqui tem até na foto, vou querer a opinião, lógico, da senhora, a opinião. Tem muitas crianças que gostam de dormir com o cãozinho, né? Os pets, hoje já são muitos, milhões e milhões no Brasil. E aí, Alê? Assim, na questão da cama compartilhada, eu não sou a favor, certo? Sou totalmente contra, até porque a cama compartilhada, ela além desse risco, né, eminente, porque o adulto, se ele está muito cansado, ele apaga ali e ele não tem controle sobre os seus movimentos, né? E termina acontecendo essas fatalidades que nem deveriam acontecer. Verdade. Nos dias de hoje, tá? Pelas informações, tá? Mas também entendo, não critico, entendo o cansaço, a exaustão que leva os pais a fazerem isso, tá? Mas também traz um comportamento futuro para essa criança. Esse primeiro ano de vida e a primeira infância, que é de 1 a 5 anos, é de fundamental importância para os pais, tá? Pais, em casa que se começa. Tanto que antigamente, os mais velhos têm um ditado, né? Que educação se começa de berço, porque você começa a alimentar. E aí, esses erros traz uma criança insegura, traz uma criança, essa cama compartilhada, tá? A questão de animais, eu também não sou muito a favor, porque eu acho que essa questão do sono é uma questão que a criança tem que ter a sua... E às vezes o animal não vai entender isso. Verdade. Mas
Tenho mães que dormem com os pets, né, em cima delas ou na cama. Aí vai mas eu não concordo, até porque é um animal, tem os instintos animais, né, e pode causar Pode algum causar. dano. Cada, vamos dizer, tratamento tem as suas particularidades, né? Cada caso pode se aplicar uma técnica diferente, né? Ali dentre essas várias que a senhora aprendeu, continua aprendendo, porque falamos, né? O mundo é feito de mudanças, de atualizações, e esses detalhes são muito interessantes. Lê outra reportagem que eu vi ontem, até me chamou a atenção, em um médico bem renomado a nível nacional da área da pediatria, que ele diz o seguinte, que nos primeiros 3 meses de vida do bebê, todas as pessoas que ali estão, ou que cercam a criança, ou que vêm ver a criança, devem usar máscaras. Por quê? Nós sabemos que principalmente nesse momento, nesse mês mais frio, em vários locais do Brasil, está tendo um surto grandioso das síndromes respiratórias. O que é que a senhora acha? Porque a gente nota, eu sei que isso emana amor, mas muitas vezes vai receber o avô, a avó, tá pequenininho ali, tá com 1 mês ou com menos, e a gente nota até os pais, todo mundo sem máscara. Outras coisas que falam muito, tirar os sapatos. O que é que a senhora acha? Acha que é importante esses cuidados nos primeiros meses de vida? Sim, é muito importante e quero ressaltar assim, eu sei que é um nascimento, ele traz muita felicidade a todo mundo, todas as pessoas querem visitar, querem ver aquele bebê, né? Mas hoje as mães elas já estão mais cautelosas nessa questão. Por exemplo, a família se vir, bota máscara, tem álcool gel já na entrada da casa, tira o sapato, por quê? Porque a gente leva, né? A gente é feito de bactérias e a gente leva muitas bactérias, muitos vírus. Às vezes a pessoa nem sabe que está com aquele vírus, né, respiratório, e termina passando para aquele bebê. E aquele bebê, ele ainda não tem a imunidade, né, ele está pegando essa imunidade através do colostro, do leite materno, que é muito importante, né, para esses primeiros 6 meses de vida desse bebê, que é o único alimento, e também para trazer essa imunidade, essa resistência dessa criança. E também a vacina, né? A vacina, que é muito importante, respeitar o calendário de vacina, tá? De 2, 4 e 6 meses, muito importante. Intermediárias, tem a de meningite, né? E tem todo um calendário para esse bebê também ele ser imunizado, né? Visitas a recém-nascido, quero dizer às pessoas, é uma visita, é você passar pelo local. Muitas pessoas vai fazer uma visita a um recém-nascido e fica ali horas conversando. Ó, a mãe precisa descansar, a mãe nasceu uma criança, nasceu uma mãe. A mãe ainda, o organismo, ela tá ali muitas vezes cirurgiada, ela quer descansar enquanto seu bebê está descansando, até porque ela precisa desse descanso para que o leite flua, para que a amamentação venha a fluir também. Então, é uma visita rápida, passa, olha, não toquem nos bebês, deixem eles lá, se aproximem, olhem, e vão e saiam rapidamente. É uma visita, é aquele que eu entrei pegando brasa, né? Como se diz. Entendi. Vou e saio logo, imediatamente. Por quê? Porque tem toda uma conjuntura naquela família. É um novo estilo de vida, é um novo, ainda estão processando os pais, a privação de sono,
né? Porque nesse primeiro mês é bem exaustivo, principalmente para a mãe que amamenta, tem que estar alimentando esse bebê, porque esse bebê, ele quando sai da maternidade, ele perde peso, então ele tem que começar a ganhar peso para chegar pelo menos ao peso do nascimento. Então é toda uma preocupação para essa mulher, né? E fora os hormônios da gente também que estão à flor da pele. Muitas mulheres, né, têm a questão emocional muito forte, às vezes olha para o marido, começa a chorar, tem tudo. Então, vamos ter consciência. Esse bebê vai crescer, vai ficar bem e vão ter outros momentos para esse encontro, né? Eu achei tão importante, lembrando que estamos ao vivo. Esse é o podcast Mais Vida aqui pela Dr. Play, uma entrevista sensacional com a consultora materno-infantil Alexandra Araújo, dando um verdadeiro show, uma experiência única que agrega muito e que salva, obviamente, vidas. Ale, essa semana, dentro do meu habitual trabalho, por vezes eu tenho muito que visitar unidades hospitalares. E eu me impressionei quando em uma UTI neonatal, a quantidade de bebês lá internados com síndromes respiratórias. Aí a gente vê que esses cuidados, muitas vezes simples, ou que alguns pais julguem desnecessários, mas salvam realmente vidas, porque às vezes a realidade não está diante de nós. Se todos viessem a entrar numa UTI neonatal, eu tenho certeza que mudariam o seu pensamento. Não é isso, Ale? Mudariam e é como eu digo, um vírus que pra gente pode ser um vírus besta, para um bebê, né, ele leva a uma UTI. Por quê? Porque esse pulmãozinho ainda está, né, ainda tá em desenvolvimento, todo esse aparelho dele respiratório, a questão, e não é fácil, minha gente, não é fácil um bebê com secreção, com essas questões, e recém-nascido, bebezinhos menores, eles evoluem muito rápido, é tanto que o número gritante de bronquiolite, pneumonia, né? Todas essas infecções respiratórias vêm acometendo muito crianças abaixo de 3 meses. Ale, nós já falamos, a senhora já falou e ressaltou, sabemos, isso é fato, as vacinas salvaram, salvam e salvarão sempre vidas. Fazer só uma pergunta rápida, o que é que a senhora acha em relação às crianças da vacina da Covid? Elas devem tomar também? Devem tomar, né? É uma vacina comprovada, mas também as mães, cada pessoa tem sua autonomia, né, para mentalidade, decisão. E muitas vezes não querem. Isso ocorre também não só com a vacina da Covid, tá? Ocorre com rotavírus, que às vezes dá reações contrárias às crianças e a mãe prefere não dar. E aí é uma opção, do né? adulto, né? Verdade. O adulto é quem é seu filho, e é uma opção de cada pai, de cada mãe, mas é como se diz, né? Vacina salva vidas. É muito então, importante. Eu toquei importante nesse aspecto só para ver que até a Constituição rege, que nós temos, né, como indivíduos dentro de uma sociedade, toda aquela liberdade. O que eu acho importante é ler, ver cada bebê. Às vezes tem bebê que estão, vamos dizer, mais vulneráveis a algumas situações e aquela vacina vai ser de urgência ou indispensável, né, no caso, e sempre é muito importante a experiência. Aqui vem agora, Lê, o parto normal,
nós sabemos que é o ideal, mas o número, vamos dizer, de cesarianos é uma coisa absurda, né? Pelo menos assim no Brasil, e isso vai gerar também toda uma qualidade na amamentação, não é isso, Alê? Isso. Hoje o parto humanizado que se fala, né? Hoje temos várias equipes aí que trabalham com esse parto humanizado, mas é aquilo que eu falo para as mães. Às vezes, numa anamnese que eu faço, a mãe diz, eu tentei de todas as formas, mas terminei numa cesariana. E tá tudo bem sobre isso, porque hoje há um julgamento, tá? Muito forte em cima dessas mães, porque se não tiver um parto normal, né? Um parto humanizado, você não é mãe, se você é menos mãe, se você não amamentar, você é menos... há protocolos, há pessoas que a gente faz de tudo, que a gente faz todo o protocolo de amamentação, eu trabalho também com amamentação, e que não conseguem. E tá tudo bem, o bebê se alimenta de outra forma, né? Então, eu acho que esse julgamento em cima dessas mães não deveriam existir, porque há casos e casos. É como você bem falou, há mães que conseguem, ótimo, excelente, seu bebê nasce ali de um parto humanizado, mas há mães que não conseguem. Eu como enfermeira, já trabalhei em algumas maternidades, e mães vão por um momento tão feliz, mas por conta dessa exigência para elas, vão chorando para uma cesariana, porque tentaram aquele parto humanizado e não conseguiram. Não conseguiram. Entendeu? Então eu acho que não é bem assim. Você tentou, fez tudo, não conseguiu, vá ser feliz. O parto também é cesariano. Levar com naturalidade. Exatamente. Até tem que o profissional, o obstetra, muitas vezes tem que falar firme com essas mães, por conta que já está correndo risco, né? A criança já está num sofrimento fetal, e as mães ali, não, eu vou tentar. E não é assim, É assim que funciona, né, Alê? Não é assim. Às vezes a realidade não coincide com a prática, assim, com essas questões, certo? Então, se você tiver parto cesariano, você tiver parto humanizado, você é mãe da bênção, né? E aquilo... criança é bênção para as nossas vidas. O importante é que nasça com saúde, obviamente, que vai chorar e que a Alê vai contornar. Isso é o mais importante dessa história todinha, né, Alê? Eu tive até um caso agora, a minha sobrinha, a Amandinha, aí ela fez, Alê, todo aquele trabalho habitual, mas como a senhora falou, ela foi muito consciente do processo. Aí quando chegou o momento, o parto se deu de forma normal, a Liz nasceu com muita saúde, já com quase 4 quilos, né? Quer dizer, a gente notou que é uma bênção, mas está dentro daquela regra. Tem que ter todo um protocolo até pela segurança da mãe e do bebê, né? Portanto, muitas vezes, se não conseguir, vai para a ação de ser um parto cesariano e a partir daí o importante é que Deus abençoe e na hora que precisar, com a Alê vai poder contar, não é isso, Alê? Com certeza. Isso é muito importante, né, na função. Até uma coisa engraçada, quando eu faço consultorias, né, de crianças, eu digo aos pais, vamos se preparar para o segundo. Agora está estabilizado no sono, está tudo tranquilo, né? A casa voltou à harmonia. E vamos se preparar. E tem várias mães aí que já estão no segundo, né? E a gente também vai estar perto dessas mamães no segundo bebê. Eu sempre sei, Alê, e você tem me dito, ou seja, a gente aprende muito também, é lógico, fazendo programa de saúde. E aqui diz, os avanços em tratamentos para os bebês.
muitos avanços estão surgindo, mas temos que entender que tudo tem que estar amparado na pesquisa, nos testes, nos aprofundamentos, porque muitas vezes a pessoa vê uma ação ali na internet, já quer usar, mas aquilo ainda não foi comprovado, não é isso, Ali? Eu acho importante falar isso, né? Exatamente, exatamente. E é isso, é você filtrar. Eu costumo falar para as minhas clientes que tem um linear, né? Que dessas informações que vêm, porque isso é muito sério. Foi muito bom você falar. Eu tive até uma cliente que ela fez uns cursos aí online de sono, né, na gestação, e quando a bebê nasceu, tem todo um protocolo de alimentação, uma boa alimentação, janela de sono, a gente tem todo um protocolo, só que essa pessoa que vendeu o curso, dizer que tinha que colocar esse bebê de olho aberto no berço. E muitas vezes a mãe está amamentando ali, o bebê relaxa e o bebê consegue dormir ali e tá tudo bem. A mãe bota para rotar e bota no becinho. Mas ela queria tanto que, assim, estava se tornando uma coisa tão estressante no ambiente que ela essa pessoa que falou na internet disse que tinha que botar os pés do bebê na água para o bebê despertar, aí ela sacudia o bebê, acorda, abre o olho. Ale, e o perigo, isso, né, de uma ação como essa. Certeza. Veja que coisa séria. Um momento aqui importante no podcast, né? Um esclarecimento aqui da Ale dentro dessa experiência magnífica com crianças, com o sono do bebê e outras várias ações. Quer dizer, vai na internet, a pessoa ali online já recebeu o dinheiro do curso, na intenção de contornar, vai gerando coisas que de repente pode ser até grave para o bebê, não é isso, Ale? Exatamente. E outra coisa, esses cursos, eles são passados, por isso o diferencial da minha consultoria. Porque eu vou na sua casa, eu vejo o seu bebê, tanto que eu faço consultoria de gemelar, muitas vezes eu aplico uma técnica em um que o outro não aceita. E são gemelares, são da mesma mãe, do mesmo pai, da mesma placenta, muitas vezes, e eles não aceitam. Tem comportamentos totalmente diferentes. Então eu tenho que usar a técnica em um e no outro eu tenho que usar outro tipo de técnica. Entendeu? Então, isso é muito importante. Aí as pessoas compram esses cursos e esses cursos, eles dão uma mensagem geral, né? Uma mensagem geral que muitas vezes para o seu bebê não é aplicada. Então, tem que ter muito cuidado a isso. Essas informações também, muito de internet, filtra, vê se realmente... ver essa questão, o que é que está acontecendo. Por isso que esse olhar mais presencial do Ale Consultoria para o seu bebê, para ver qual é a técnica certa a ser utilizada ali. Estamos nessa entrevista sensacional, chegando no final. Ale, as pessoas que querem lhe encontrar, que serão muitas, para esse trabalho tão lindo, eu posso dizer, cheio de amor, mas também com muita sabedoria, muita técnica, muita informação, muita experiência. Qual é o Instagram, que é o caminho maior para poder contratar os serviços, obter dicas, logicamente aqui da consultora materno-infantil Alexandra Araújo. E aí, Ale, diz aí. Pode ir lá no Instagram, né, @AleConsultoriaMaterna, né? E vocês vão ver lá os depoimentos das mães, o que a gente faz com cada faixa etária, né? E vamos ter novidades aí, né, no Instagram também. Mas vão lá, visitem, vejam o meu trabalho.
é um trabalho de muita responsabilidade que une a ciência com a técnica e com a prática, né? E isso vem mudando vidas, vem mudando, né, famílias, vem salvando famílias, né? Porque a gente sabe que o índice de separação pós primeiro filho é gritante. E eu venho com o meu trabalho para derrubar essa estatística, junto com os pais, com as mamães, com os pais, para gente mudar essa realidade aí. Portanto, viram que sensacional e o bacana, além de, vamos dizer, unir a família com essa ação que a Lê faz, virão outros filhos que serão cuidados também pela Lê e assim vai se formando o ciclo da vida, o ciclo do amor, não é isso, Alê? Isso é de suma importância, né? Demais, demais. Até tem lá no meu Instagram, quando vocês entrarem, vocês vão ver, Isabela. Isabela é uma menina, no tempo ela tinha 1 ano e 6 meses, e Isabela chega ao ponto de criar uma autonomia que expulsa a mãe do quarto, e a mãe fica desesperada. E o que é que eu faço, Ale? Eu digo, saia do quarto. E ela ia para a caminha dela e Bebela vai dormir, né? Mas é muito lindo a evolução deles. Muitos bebês que eu pego acima de 1 ano, né? Eles entendem que é bom dormir e que criam esse novo hábito, esse novo ciclo, né, de sono perfeito. Até porque essa história de colocar criança para dormir tarde, para se acordar tarde, não existe, tá? Eu quero até ressaltar nesse finalzinho, as pessoas muito comentam, lógico, não vamos falar aqui em preço, mas eu posso dizer o seguinte, é altamente acessível uma consultoria, é bom que se diga, e hoje sabemos, tudo é mais prático, tudo se divide, portanto, quando a gente olha o custo-benefício, você vai até dizer um valor irrisório, você não vai nem lembrar, porque para a saúde não há preço, não é isso, falei? Isso, e até isso tem depoimentos de mães, olha, é irrisório, porque é sabedoria, eu passo a questão comportamental dessa criança, tudo, eu passo o conhecimento para essas mães que elas vão levar para outras gerações. Verdade. E aí é isso que você falou, é um custo-benefício muito irrisório, porque é mudança de vida, é mudança de hábito. Eu quero agradecer muito, nós estamos no final. Vamos repetir o Instagram mais uma vez, Alê. @Ale Consultoria Materna. E assim, encerramos um podcast Mais Vida de extremo sucesso, agradecendo a todos que participaram e continuem na programação da Dr. Play. Muito obrigado, fiquem com Deus.